Olá, vamos continuando aí, então a aula de Geografia, aula 6 sobre industrialização do Brasil. Nesse bloco, continuando a linha do tempo, mas aqui já tirando um pouco o contexto de linha do tempo e falando mais sobre o contemporâneo, né? Esse lado contemporâneo que vai explicar mais a situação atual da indústria brasileira. No último bloco falamos sobre a ditadura militar, né? Os efeitos da ditadura militar na industrialização e também da crise econômica. E aqui voltamos com o pós-ditadura. E foi marcada, né, por esse bloco político aí que a gente pode chamar de Collor, FHC, que foi marcada pela neoliberalização da economia. Quando fala de neoliberalização, tem que considerar o seguinte: o neoliberalismo, obviamente, todos os preceitos, pressupostos, todos os as diretrizes, né, de um governo neoliberal. E disso é importante remontar ali a aula sobre neoliberalismo que falamos sobre o assunto, principalmente naquele contexto muito importante. O neoliberalismo enquanto ideologia é um, enquanto prática é outro. Tá? E a forma de materialização do neoliberalismo enquanto política e a forma como ele se manifesta de fato é por ondas, né? Podemos falar de ondas de neoliberalização, que são basicamente esses contextos políticos e econômicos que vão acabar, né, como se fosse, né, os economistas chamam muito de tentáculos, né, ali vão se manifestar, se expressar em formas específicas, mas com um projeto maior, né, de neoliberalismo. O que eu quero dizer é assim, que cada onda de neoliberalização pode ter um tipo de característica, mas muitas vezes relacionado à privatização, à desestatização, abertura de fronteiras, né, para importações, flexibilização das leis trabalhistas. Então isso aí tudo é um contexto que tem que ser analisado, né, diante de cada momento que ocorre, mas lembrando dessas ondas, tá bom? E das várias formas como se manifesta. No caso aí, a gente tem o governo Collor-FHC, que foi a implementação do modelo político econômico neoliberal na administração pública federal, e essas ondas, no caso de privatização de empresas estatais. Tá? Uma delas que foi muito polêmica é a Vale do Rio Doce, que até então, né, era uma empresa estatal estratégica de extração de minério de ferro, principalmente em Minas Gerais e Pará, e foi privatizada, foi vendida com preços muito abaixo do mercado. Né? Porque geralmente as empresas são, né, o processo de privatização muitas vezes segue esses caminhos. Né? Há também uma flexibilização das leis trabalhistas, com um certo teor de gerar mais empregos. Então aí vem uma retirada de direitos, né? Geralmente é assim que ocorre. E também uma maior abertura do mercado nacional para produtos, capitais e serviços internacionais, uma característica muito forte do governo Collor, né? Geralmente fala das aberturas dos portos, né? Para importar produtos importados, né? Produtos internacionais, produtos que podem ser de tecnologia, o que por um lado pode ser realmente um acesso a produtos que não se tem no país, então acaba sendo uma opção, mas muitas vezes também produtos que a indústria nacional produz, porém, com uma qualidade inferior. Então, abrir essa fronteira acaba pressionando essa indústria, né, e a indústria nacional até a sua falência, né, por ser produtos de fora serem mais competitivos, geralmente. Né? Isso a gente observa muito no campo de tecnologia, computadores, enfim. Né?
Redução dos investimentos em setores sociais também, isso é uma característica própria desse momento, e aí a FHC vai ter muito esse papel. E aqui o que nos interessa mais é a chamada guerra fiscal. A guerra fiscal, e até como está bem representada aqui nessa charge, é um momento em que o governo sai de cena enquanto promotor, quanto provedor da industrialização e deixa o mercado, né, mais livre para se organizar, né, pelas leis de mercado. Nisso, o que pode acontecer é uma rápida o início de um processo de desindustrialização. Nós falamos, né, ali, eu falava sobre isso no bloco sobre JK, que para tornar atrativo uma indústria num país que não tem uma base industrial muito forte e que é um país que está diante de outros países que tiveram um processo de industrialização há mais tempo, logo mais competitivo, o que acontece? A nossa indústria vai ser mais fraca mesmo, né? A nossa indústria, é, vamos dizer assim, de tecnologia, né? A indústria de mineração, a indústria do agronegócio segue bem, né? Mas nesse campo de tecnologia, de ser, né, mais competitivo nesse campo, não vai ser. Então, para tornar atrativo é a duras penas. No momento que o governo para de incentivar, o primeiro recado é a saída mesmo, né, de algumas indústrias, ou pelo menos a reorganização espacial dela. E aqui, o que havia é a guerra fiscal, né? Então vamos lá ler, né? Desconcentração espacial das indústrias que já vinha sendo registrada desde a década de 70. Cidades de vários pontos do Brasil oferecem incentivos, até mesmo renúncias fiscais e financiamento do parque industrial de empresas no intuito de hospedar empreendimentos. Então, aqui o surgimento de distritos industriais, que são o quê? Áreas em que municípios, e aí, aí eu já estou colocando aqui uma perspectiva do planejamento urbano, tá? Se sentem abandonados, né? De perspectiva de investimentos públicos para a industrialização, e aí para atrair essas empresas, para segurar essas empresas, para criar empregos, né, para o município se destacar de alguma forma, parte por essas renúncias fiscais. Então, os distritos industriais é basicamente uma área, um zoneamento em que o município, né, deixa isso expresso, né? Se uma indústria quiser se hospedar nesse município, nesse distrito, vai haver certas isenções fiscais, o município vai ajudar dessa forma, até mesmo facilitar a questão do processo de licenciamento ambiental, algo que até hoje acontece muito. Isso acontece muito atualmente, né? E esse é o ponto que eu queria falar sobre essa conexão, essa interface já com os processos atuais de industrialização, né? E nessa charge aqui, o que está mostrando? Olha só, parece um cenário de guerra mesmo, né, de destruição, e aí tem umas baixas, né, com alguns bonecos, né, assim, com o nome aí, saúde, educação, segurança, habitação, saneamento, e alguém fala assim, nossa, que massacre. Aí a outra pessoa, são as baixas, né, esse nome, as baixas é um nome que se dá, né, para as mortes em uma batalha, né, no sentido mais bélico mesmo, são as baixas da guerra fiscal. Porque no momento que os municípios, estados, fazem essas renúncias fiscais, estão deixando de arrecadar. E estão tendo gastos por ter uma indústria ali que causa impactos sociais, ambientais, enfim. Claro que com todos os impactos positivos, mas também negativos. Mas o principal disso são as renúncias fiscais. Então o município cresce a população por atração de mão de obra, mas não arrecada para poder dar condições para essa população se instalar. Nisso, toda vez que tem uma renúncia fiscal, quem paga é o povo, né? Então, isso é uma característica desse processo de industrialização em que os municípios se encontram falidos nesse sentido um parênteses importante, estou falando aqui no sentido de planejamento urbano, né? Se encontram falidos por conta disso.
né, por causa dessas renúncias fiscais que tornam mais atraentes para a mão de obra, mas não tem dinheiro para custear esses consumos coletivos, como nós vamos falar na aula sobre urbanização, né? Promover educação, promover saneamento básico, habitação, segurança, saúde, etc. Algo que vai, né, se criar ali um imposto, o ICMS, né, é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, para poder sustentar um pouco esses consumos coletivos, como, por exemplo, educação e saúde são obrigatórios para os municípios, né? Toda arrecadação estadual ou municipal de ICMS, eu posso estar errado aí, desatualizado quanto às cifras, mas 25% do ICMS tem que ser para a saúde e 15% para a educação. Então, isso é uma forma de uma ferramenta nesse Estado neoliberal para poder não, não colapsar, né, a máquina pública. Então isso aqui é muito importante, tá? E aí tem várias consequências essa guerra fiscal, porque uma vez que tem essa consequência do poder central não mais decidir onde estão essas indústrias, o que é um pouco positivo, né? Descentralizar a descentralização aqui é uma descentralização também das tomadas de decisão. Há também o que é positivo, essa descentralização, essa desconcentração industrial também pode ser positiva, né, em vários aspectos, sair das metrópoles, sair só da região sudeste, mas gera essa guerra entre os municípios, tornar uma guerra no sentido de tornar mais atrativo, né? As cidades passam a ser competitivas também uma com as outras, como se fossem empresas competindo no mercados. Bom, tem essa descentralização industrial, existem tipos diferentes, existe essa aí a virtuosa, que a produção brasileira cresceu muito no período, nesse período que a gente está falando aqui, de 70 para agora. Lembrando que a neoliberalização, como estou colocando aqui, é um fator que intensificou, mas ele já havia sendo iniciada há mais tempo, em que São Paulo perde participação relativa, mas não absoluta das indústrias. Isso é, São Paulo, que antes tinha ali metade da produção, mais da metade da produção do Brasil, né, produção industrial, perde esse número, esse número relativo, né? Porém, não por perder indústrias, mas porque as outras áreas se industrializaram, tá? Mas também tem o tipo de decadência, né? A década perdida de 1980, o total de produção brasileira declinou. A produção industrial de São Paulo caiu mais do que a produção industrial das demais regiões, né? E aí São Paulo depois vai ter que se reinventar e nós vamos falar sobre isso agora. Como que ela teve que se reinventar e se reposicionar nesse campo aí de industrialização. Antes disso, quero mostrar essa tabela muito importante, que está ali, ó, participação das regiões no valor da transformação industrial. E aí tem o período de 69, 1990, 95, 96, 2001, 2008, ou seja, não segue o padrão, mas a gente vê o quê? Que o Sudeste vem perdendo a participação, né? Saindo ali de 80,3% e caindo em 2008 para 62%. Ainda muito, ainda é a região que mais concentra a indústria, mas perdeu bastante, né? Isso aí é inegável. O Sul também vem numa crescente, né? Saindo ali de 11,7% em 69 para 18,3% em 2008. O Nordeste, por sua vez, também tem esse aumento, tá? Com alguma variação, saindo de 6% quase, né? Saindo para 9%, ou seja, um aumento, pouco aumento, né? Para o período longo. O Norte, igual, saindo de 1% para 6,2%, ou seja, um aumento bem expressivo. E o Centro-Oeste saindo de 0,7% para 3,7%. Inclusive é a região que mais se destaca, né? A Centro-Oeste, atualmente. No sentido de não ter a maior participação, mas de maior crescimento, né? E aí o que eu queria dizer é que, assim, ao sair a empresa, as indústrias
de São Paulo, né, perdesse essa participação, o São Paulo se reinventa. Eu estou falando aqui de São Paulo por ser aquela que mais concentra a indústria até hoje, mas de se reinventar também nesse sentido, que é o quê? Esse sentido de Brasil-periferia. Diferente do que pareça, a descentralização da indústria pode ter criado polos, tecnopolos, ter criado centros, complexos industriais em diferentes partes do país, regiões especializadas que vão usufruir das vantagens locacionais de cada ponto, né? Inclusive, a gente pode citar um polo de roupa na região nordeste, né, no sertão nordestino, usufruindo de vantagens principalmente da mão de obra, né, mais barata. Então tem a reorganização do espaço industrial nesse sentido, mas nada disso muda algo que vinha construído no Brasil há muito tempo e só se reforça, que é isso aqui, o Brasil centro-periferia. Indústrias passam a migrar para outras áreas, principalmente as cidades médias, e aí o destaque para as cidades médias, nós já falamos disso sobre migração, estamos falando agora na industrialização, vamos voltar a falar disso na geografia urbana. Porém, a região, no caso aqui é a região central, permanece como centro de comando, por isso mantém-se a lógica centro-periferia. São Paulo deixou de ser uma metrópole industrial e tornou-se metrópole pós-industrial, ou seja, informacional, transnacional. Isso é uma mudança, né? É um passo para além da indústria, algo que muitos países passam, né? Então a gente pode citar, quer dizer, todos os países que têm muita indústria passam por isso, mas a gente vê a olho nu isso acontecendo na China, que antes estava muito preocupada ali com. Foi muito rápido esse processo, né? Estava muito preocupada ali com produtos mais baratos, de mercadorias de grande circulação, e agora já está passando para algo mais tecnológico, né? Como os supercondutores, microcondutores, enfim. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Como que dentro de uma região, no caso do país, né, o Brasil, isso pode também acontecer. Ou seja, São Paulo sendo agora não mais preocupada na produção industrial, mas de comando, né? Milton Santos falava em espaços que mandam e espaços que obedecem, os espaços do mandar e os espaços do fazer. A descentralização da produção não descentraliza o poder, né? Isso acontece de forma geral no mundo, em que os países ali, vamos pegar o exemplo mais assim extremo, Inglaterra foi o pioneira no processo de industrialização. Qual foi a primeira indústria? A têxtil, baseada no carvão, baseada na exploração da mão de obra. Hoje não é mais uma realidade. Pode haver ali indústria têxtil, pode haver indústria baseada no carvão, não vem ao caso. Mas hoje é muito mais do comando do que da produção, né? Ali tem bancos, tem sedes de multinacionais, ou seja, tem essa mudança e São Paulo se enquadra dentro do Brasil como nesse sentido, né? Obviamente, não deixa de ter indústria, porém muda toda a organização ali da economia. E aqui, né, um mapa, né, é importante a gente também enxergar isso. No próximo bloco eu vou colocar mais mapas para a gente enxergar essa distribuição da indústria no país, né? Eu acho que ficou faltando, principalmente para uma aula de geografia, especializar no Brasil essa indústria, mas isso podem deixar aqui no último bloco, vai ser bem dedicado a isso. Mostrando aqui o crescimento entre 2008 e 2017. Lembrando que 2008 é uma marca muito importante para a indústria, porque foi a crise lá nos Estados Unidos. Isso reorganiza a economia no mundo, e isso tem um impacto no Brasil. Há também a consolidação de acordos econômicos, comerciais com a China, né? O Brasil sela muito esse comércio com a China, e isso tem um impacto muito grande na indústria brasileira, principalmente na indústria de calçados, né? Naquela época ali, a indústria de calçados, de rouparia, de têxtil, foi muito impactada. Então, muitas indústrias fecham no Sudeste e vão se realocar
em outros espaços, principalmente no Nordeste, como eu falei para vocês, né? Então são pontos assim muito interessantes. O que acontece no mundo impacta diretamente a indústria, porque a indústria está ligada ao comércio mundial, tanto de capitais quanto de produtos. Então, o tempo todo é importante ter essa análise do que acontece lá fora. Mas o que eu queria mostrar nesse mapa aqui é a diferença entre 2008 e 2017. Então, mostrando ali o crescimento, né, do VTI, que é o Valor de Transformação Industrial. Olha só, o Sudeste sai de 62,2 para 58,8, ou seja, está reduzindo ainda. Ainda está em redução. Lembrando que essa redução pode ser virtuosa, decadente ou mostrando a relação centro-periferia. Né? Pode estar perdendo participação por conta do crescimento de outras, pode também estar perdendo indústrias, ou pode estar mudando, né? Em vez de ser produção, ser de comando. Tem essas três faces. De contexto geral, e aí já adiantando algo, né? Há um processo de desindustrialização, que nós vamos falar ainda, né? Que é um processo de decadência no país inteiro. Mas vamos lá. Nordeste aumenta, muito, mesmo que pouco, mas aumenta a participação. O Sul também. O Norte também aumenta de 6,2 para 6,9. E o Centro-Oeste sai de 3,6 para 5,6. Ou seja, tomou grande parte dessa porcentagem, né, de mudança vem do Centro-Oeste. Então aí fica mais uma vez a marca. Falamos disso na aula de migração, Centro-Oeste, que mais apresenta crescimento de cidades, né, de demografia, enfim, muita atenção para isso na prova. Principalmente se você não for morador do Centro-Oeste e não tiver muito conhecimento sobre isso, perder vícios escolares a respeito da região. Isso para todas as regiões, na verdade, né? É importante isso. A geografia está aí para isso. Chegamos aqui no neodesenvolvimentismo, governo Lula e Dilma. E o que nós temos aqui? Neodesenvolvimentismo, o que seria isso? É importante, né? É um conceito que não é estanque, é um conceito em construção, é um conceito que pode ter vários tipos de visão, mas aqui eu estou colocando como uma adaptação do capitalismo dependente. E aí, capitalismo dependente também é outro conceito que é importante ali para a aula de economia, dar uma aprofundada maior, né? Mas o que a gente está colocando aqui é uma certa conciliação com o neoliberalismo, acho que eu já falei em algum bloco sobre isso. Que é o seguinte, é um governo, né, um bloco, né, estou colocando aqui uma unidade, Lula-Dilma, que tem ali que atender a base eleitoreira, né, que seria as camadas mais populares, né, tem esse viés de desenvolvimento, incluindo o pobre no orçamento, essa aí é uma frase muito utilizada, mas ao mesmo tempo não pode ter uma ruptura com o neoliberalismo, com a economia capitalista mundial, né, e com a pressão que isso ocorre. Ou seja, há uma conciliação, né, sobre esses dois interesses. Não é à toa que uma marca desse bloco do governo foi atendimento de alguns interesses de camadas populares com a transferência de renda e outras questões de infraestrutura, serviços, etc. Mas, por outro lado, também agradar as grandes corporações, os bancos principalmente, né? Então essa é a conciliação, isso aí foi uma marca muito forte, é o nome desse governo, talvez seja, dessa unidade de governo, foi a conciliação com o neoliberalismo. Há uma reprimarização da economia, né? Quando tem ali a valorização dos commodities, o Brasil acaba retomando o projeto de produção de commodities, não abandonando a indústria, mas aproveitando essa carona dessa valorização. Né? Não é à toa que nesse período o país muda, o carro-chefe da economia muda, saindo da soja e indo para o ferro. Então a mineração, né, se aproveitou muito disso. E esse crescimento vai ter várias consequências. A gente pode falar depois sobre ordem ambiental, né? Mas os rompimentos da barragem de Fundão no município de Mariana, em Minas Gerais, e de Brumadinho, também em Minas Gerais, municípios muito próximos ali, tudo no contexto do quadrilátero ferrífero, tem muito a ver com esse aumento irresponsável da produção sem planejamento necessário. Vamos falar disso depois, mas tem muito a ver com isso, né? Então, foi realmente consequências.
O estímulo por ações estatais aqui, aí vem o lado da conciliação, né? De uma forma, o mercado agindo, mas o Estado também fazendo investimentos. E aí nós podemos citar o Programa de Aceleração da Economia, o PAC 1, PAC 2, que veio depois com a Dilma, e agora o PAC 3 com Lula 3, né? Distribuição de renda, nunca se houve tanta distribuição de renda no país, fazendo o que essa notícia que eu coloco aqui sobre a classe C que passou a ser a mais numerosa no país e também o acesso ao crédito. Isso houve uma mudança profunda na sociedade brasileira. O consumo de bens não duráveis e duráveis, que fez com que houvesse uma explosão sim ali da economia industrial do Brasil. Houve também uma isenção do IPI como um incentivo da, desse tipo de indústria, né? Então há uma mudança profunda social que vai ter uma conexão aí com a industrialização, mas ao mesmo tempo reprimarizando a economia. Um aumento real do salário mínimo também que fez a economia, né? Ali a gente pode pensar no ciclo fordista, né? Da acumulação fordista, aumentar os salários, aumentar o poder de compra, e isso faz toda a economia girar. Isso também foi algo muito importante nesse momento. E aumento real do salário mínimo que eu falo aqui é um aumento que não é só aquele que segue a inflação, mas dá um maior poder de compra para a população, o que leva ao aumento do mercado interno e, por fim, o que eu já falei, né, a classe C e o acesso ao crédito, que foi algo que realmente estimulou não só a indústria, mas o comércio, o setor terciário no país. Há também alguns eventos importantes que a gente tem que citar aqui no contexto geopolítico, como a descoberta do pré-sal. Né, as camadas ali do pré-sal, lembrando que pré-sal é o que vem abaixo da camada de sal, né? Pré-sal, geologicamente falando, o que vem antes é o que está embaixo, né? Então por isso que a gente fala pré-sal. Que são jazidas enormes de petróleo. Isso foi ali, colocou o Brasil numa nova categoria como produtor de petróleo, isso vai ser depois, né? Mas como potencial produtor de petróleo, né? A crise de 2008 também é muito importante te lembrar disso, como que isso colocou o Sul numa nova condição de poder se industrializar, da economia poder crescer diante da quebra, mais uma vez, né, mais uma grande crise nos Estados Unidos. Outro evento também muito importante da geopolítica, o arquivamento da ALCA, da área de livre comércio das Américas, que era um projeto de criação de bloco econômico que era muito polêmico, principalmente para os países não industrializados na América Latina, porque colocariam ali um livre comércio com os Estados Unidos e Canadá, que são países mais industrializados, que poderia gerar uma certa destruição geral ali da indústria brasileira. E de outros países também pouco industrializados na América Latina. E, por fim, citar aqui os BRICS. Os BRICS foi anunciado em 2009 como os melhores países para se investir no mundo. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se tornou um fórum econômico entre esses países com mesmas características econômicas e algumas ali demográficas, e depois mais tarde vai se transformar em banco e, enfim, vai ter uma... Hoje a gente está enxergando, né, muito tempo depois a gente vai enxergar resultados mais concretos desses BRICS que realmente estão sacudindo aí a nova ordem mundial, a polarização dessa ordem mundial, né? Pessoal, temos ainda que falar sobre industrialização, fazer um breve resumo de toda essa questão aí de integração, de descentralização e centralização da economia, da indústria, e depois passar uns mapas, tá? Isso eu vou deixar então para o próximo bloco, para não ficar muito carregado, mas já estamos assim finalizando, e lembre-se, na aula sobre questões vamos trabalhar também muito conteúdo, então não deixem de assistir, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.